1 Reis, capítulo de número 19, versículo 1 a 18. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. E pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolar, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou. Vamos orar, meus irmãos, pedindo para que Deus tenha misericórdia de nós e fale conosco nesta noite. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós nos prostramos perante a Tua face santa, de maneira solene, reconhecendo nossos pecados, nossas limitações e nossa total dependência do Senhor. Queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações de maneira tremenda e transformadora. Edifica nosso caráter, Pai, que nosso altar perante o Senhor seja levantado nesta noite. Reestrutura nossa alma no Senhor. Edifica-nos e glorifica tão somente o Teu nome. Nós Te pedimos isto, Senhor, em nome de Jesus.
Amém. Meus queridos irmãos, em 2022, uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha constatou que metade dos brasileiros já sofreram de esgotamento. E essa metade ou sofreram de esgotamento ou conhece alguém que sofreu de esgotamento mental, psicológico, emocional. E nós precisamos entender que o esgotamento é um tipo de ou enfermidade ou debilidade fisiológica e mental que não escolhe cor, raça nem religião. Até mesmo crentes já sofreram ou passam por alguma espécie de esgotamento espiritual. Não é à toa que homens de Deus como Elias sofreram esgotamento espiritual. O próprio Jesus, quando estava orando no Getsemane, sofreu um esgotamento agudo, um estresse agudo a ponto de suar sangue naquele momento tão tenso. Então, a maioria de nós já foi vítima de alguma espécie de esgotamento espiritual. E o fato de você ser crente, de você ser um homem, uma mulher de Deus, de você ter experiências com Deus maravilhosas, de você conhecer a palavra, não vai te poupar, não vai te deixar livre da possibilidade de sofrer um esgotamento espiritual. O que é um esgotamento espiritual? Significa uma debilidade aguda do corpo, da sua alma e da sua mente, diante de um contexto recente de muita luta, de muita tribulação, de muita tensão. Quando nós somos submetidos a uma tensão, uma luta ou problemas e preocupações de maneira intensa, isso vai culminar na debilidade de nosso corpo, a tal ponto de isso tirar nosso ânimo, afetar nossa alma, nosso psicológico, até porque nós somos um ente completo, formado de corpo e de alma. Se atinge a nossa alma, vai atingir o nosso corpo. Se atinge o nosso corpo, vai atingir nossa alma. Elias, ele presenciou, ele participou de momentos muito tensos na vida dele. E nós podemos perceber isso na vida de Elias, nesse contexto, que Elias, ele sofreu de um esgotamento espiritual. Depois de momentos intensos, quando nós chegamos no capítulo 19, mostra que ele estava esgotado. O versículo 4 diz: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Um homem de Deus, o profeta Elias, que viu descer fogo do céu, que orou a Deus e Deus respondeu naquele desafio diante dos sacerdotes de Baal, dos profetas de Baal, 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de postes ídolos da Síria. Naquele grande desafio, porque o povo de Israel tinha se desviado dos caminhos do Senhor, indo após Baal. O próprio rei Acabe se casou com Jezabel, filha do rei da Síria. Só o nome do pai de Jezabel já era um nome sugestivo, Etbaal, o nome dele, porque era um povo de família idólatra. E tanto Jezabel como o rei Acabe fizeram o povo se desviar dos caminhos do Senhor. E diante de tanta luta que Elias experimentou, mesmo tendo visto Deus derramar fogo do céu, chegou a um ponto que o corpo de Elias não aguentou. O corpo de Elias não aguentou e ele sucumbiu ao esgotamento espiritual e psicológico a tal ponto de desejar a morte. E quando nós presenciamos e ficamos sabendo de um crente que entrou em depressão e deseja morrer, tem crente que se escandaliza com isso e levanta um olhar altivo, acusações. Se fosse crente de verdade, não desejaria morte, não estaria numa depressão profunda, é porque não confia em Deus. E Elias, que viu fogo descer do céu, o profeta do Senhor, desejou a morte. Então, pare de julgar a vida das pessoas, porque depressão não é uma brincadeira, depressão é coisa séria. Leve a sério isso. E você tem que entender que, se isso nunca aconteceu com você, ore para que nunca aconteça com você. Não se ache mais crente que os outros e diz: isso não aconteceu comigo, eu sou muito forte emocionalmente, sou inabalável, sou muito forte espiritualmente. Aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia, porque o Salmo 103 diz que Deus sabe da nossa estrutura e que nós somos pó. Qualquer um de nós que está aqui podemos entrar em depressão.
Qualquer um de nós aqui podemos entrar numa crise de esgotamento mental, física e espiritual. Então, esta palavra é para todos nós, obviamente. Se aconteceu com Elias, que desejou a morte, Jonas desejou a morte, por que isso não vai acontecer conosco? Que Deus nos livre, mas pode acontecer. Se já está acontecendo, se você já está em crise de depressão, crises agudas de ansiedade, se você já está esgotado mentalmente, esta palavra é para você. Se você nunca teve, esta palavra é para que você possa ajudar a outros e para que você possa se prevenir e saber como lidar caso um dia aconteça com você. Meus queridos irmãos, nós podemos perceber que Elias entrou num processo de esgotamento espiritual e mental a ponto de não querer mais viver, desejou a morte, não queria mais comer, não queria beber, só queria ficar deitado. É o que diz o versículo de número 4, versículo 5. No versículo 5, foi necessário um anjo dizer para Elias: levanta, Elias, e come. No versículo de número 9, a Bíblia diz que Elias entrou numa caverna, porque ele não queria mais viver. Mas qual é a cura para esse tipo de problema? Será que existe cura para a depressão, para a ansiedade, para crises de transtornos agudos, para o esgotamento espiritual? É claro que existe, nós falaremos sobre isso nesta noite. O tema desta mensagem é cura para o esgotamento espiritual. Esse é o tema da mensagem, baseado na vida de Elias, no capítulo 19 de 1 Reis. A cura para o esgotamento espiritual. A cura para o esgotamento espiritual está, em primeiro lugar, em um diagnóstico. Se você quer a cura, você tem que começar fazendo o diagnóstico. Nós podemos extrair um diagnóstico da vida de Elias, para entender a raiz do problema. Quais são as causas do esgotamento espiritual? As possíveis causas. O que levou Elias àquele estado de esgotamento? Veja, uma das causas são causas naturais, porque no caso de Elias foi um amontoado de fatores, e um dos fatores foi o momento tenso que ele estava vivendo, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de questão de sobrevivência. Veja que no capítulo 18, versículo 2, está escrito que em Samaria, onde Elias exercia esse ministério, no Reino do Norte, capital do Reino do Norte, Samaria estava tendo uma fome extrema. Até porque o próprio Elias orou para que não chovesse durante 3 anos e meio, como juízo de Deus sobre Israel por causa da idolatria. Agora você imagina viver numa terra onde há fome extrema. Tanto Elias, por vezes, não sabia o que iria comer no dia seguinte, como ele presenciou viúvas passando necessidade, passando fome, com um filho pequeno. Ele presenciou muitas famílias passando necessidade e fome. Tudo isso vai te deixando tenso, te deixando triste, angustiado, aflito, vai afligindo a sua alma. As causas naturais. Talvez você esteja passando por problemas relacionados a causas naturais. Por exemplo, problemas econômicos em sua vida que te deixam tenso e preocupado com o dia de amanhã, se você vai ter condições de arcar com as suas despesas. Sim, talvez você esteja preocupado com problemas naturais como questão de saúde, um resultado de um exame, ou um possível diagnóstico, resultado de um exame, ou lidar com uma enfermidade que debilita a sua subsistência. Tudo isso são causas naturais, problemas familiares, crises no casamento, causas naturais que vão te desgastando, te deixando esgotado, tanto problema para resolver, vai debilitando o seu corpo. Mas veja, não foi só isso que foi debilitando Elias, causas naturais, causas espirituais também. Como assim? O pecado de terceiros, pecado dos outros, porque o profeta como Elias, como Isaías, ele vivia no meio de uma geração de impuros lábios, como diz Isaías capítulo 6, eu sou homem de impuros lábios e vivo no meio de uma geração de impuros lábios. No caso de Elias, ele vivenciou a idolatria que estava tendo em Israel. Para um homem de Deus como Elias, que tinha muito temor a Deus, muito zeloso para com o Senhor, ver o povo de Israel todo se desviar dos caminhos do Senhor, boa parte de Israel, por causa da influência de um rei ruim como o rei Acabe. A Bíblia diz, em 1 Reis capítulo 17, que nunca houve em Israel, até aquela época, um rei tão ruim como o rei Acabe, que fez o povo se desviar, indo após outros deuses. Veja, a esposa de Acabe, Isabel, estava mandando matar os profetas de Deus.
Você imagina o coração de Elias. Ele poderia ser o próximo. Ele sabia que ele poderia ser o próximo porque Elias era famoso. Ele era famoso e conhecido por confrontar o pecado dentro de Israel. É tanto que no capítulo 18, quando mostra um encontro entre Acabe e Elias, Acabe diz para Elias: és tu o perturbador de Israel? Olha a fama de Elias. Por que perturbador? Porque estava perturbando a ordem. Que ordem? Aquela ordem de idolatria. E Elias chegou com uma espada nas mãos de Deus para corrigir os erros de Israel, as idolatrias a Baal que havia em Israel. Então, ele teve que confrontar o próprio rei da nação. Ele teve que apontar o pecado do rei Acabe. Veja, Elias, ele ganhou tanta antipatia de Acabe que Acabe estava chamando ele de perturbador. Não é à toa que a esposa do rei Acabe queria matar Elias. Veja no capítulo de número 19, versículo de número 1 em diante. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Porque já que não havia lei, ou não tinha nenhum agente legal de Deus, como um rei temente a Deus para corrigir Israel, porque o rei Acabe estava completamente fora dos padrões de Deus, então Elias, ele tomou diante de Deus a postura não só de profeta, mas uma postura de juiz sobre Israel, a ponto de matar os profetas, os falsos profetas de Baal. Por conseguinte, isso deixou Jezabel irada, e ela mandou mensageiros a Elias dizendo: vou te matar, até amanhã eu vou te matar, me faça os deuses o que quiser, se até amanhã eu não te matar. Então veja, Elias, ele, além da fome que havia em toda a terra, ele teve que enfrentar os profetas de Baal, perseguição, oposição, ameaça de morte, e ele foi aguentando firme, hein? Ele foi aguentando firme, foi lutando, foi enfrentando, colocou um desafio com os profetas de Baal no Monte Carmelo, até o momento em que Deus fez descer fogo do céu e consumiu todo o altar, e todo Israel então se dobrou diante de Deus. Ele foi tendo aqueles momentos tensos, porque como que uma pessoa que mata 450 profetas idólatras estava fugindo com medo de uma mulher? Como você explica isso? E olha, Jezabel não chegou com soldados, hein? Ela só deu um recado, ela só mandou um mensageiro. Jezabel não mandou soldados com espada para matar Elias, ela só mandou um recado: olha, eu vou te matar. Só isso foi suficiente para Elias entrar em depressão, porque ele ouviu falar que Jezabel queria matá-lo. Mas veja, Elias tinha enfrentado os profetas de Baal no Monte Carmelo, diante daquele desafio. Um homem que presenciou a ressurreição de um menino, Deus usou Elias para ressuscitar o menino, milagres na multiplicação do azeite, da farinha, na casa da viúva. Como que agora ele estava com medo de uma mulher? Como pode isso? Sabe por quê, irmãos? Porque ele entrou num processo de esgotamento. E quando nós estamos esgotados espiritualmente, emocionalmente, coisas pequenas nos abalam, coisas bobas nos abalam. E nós dizemos: como que eu vou entrar no... Por que eu estou abalado por coisas tão pequenas? É porque você está cansado emocionalmente, psicologicamente, você está abalado. Antes, Deus te usou para grandes coisas, grandes obras, mas agora você está esgotado e pequenas coisas te abalam e você deseja a morte. Então, veja o que aconteceu com Elias. Veja o diagnóstico: primeiro, causas naturais, depois causas espirituais, como o pecado de terceiros, o pecado de Acabe, o pecado de Jezabel, o pecado de Israel. Às vezes o pecado que fizeram a você vai te levar para um processo de esgotamento ou de depressão. Por exemplo, pecados que fizeram a você quando você era criança: abuso psicológico, abuso sexual, abuso físico, traumatizou, e quando você se torna um adulto e vem as tribulações, isso te derruba, te esgota, te deprime, porque lá dentro a sua alma está machucada e ferida. Agora veja, no caso de Elias, toda a pressão econômica que subsistia em seus dias, associada ao pecado de Israel, o pecado de Jezabel, as ameaças para com Elias,
também tinha os pecados do próprio Elias, porque os nossos pecados também contribuem para um esgotamento espiritual. Veja, qual era o pecado de Elias em tudo isso? Porque quando nós estamos passando por problemas de lutas, tribulações, os desertos de nossas vidas, é nesses momentos que nós revelamos pecados que nem mesmo nós sabíamos que tínhamos. Você sabia que você tem pecado que às vezes você nem se tocou que você tem? E quando Deus te coloca numa pressão, numa panela de pressão, esse pecado vem à tona, e aí você descobre quem realmente você é. Veja, Elias, um homem que enfrentou profetas de Baal, esse homem estava temendo pela sua própria vida. Ficou evidente que Elias tinha uma fraqueza. Qual era a fraqueza de Elias? Ele amava demais a sua própria vida. Versículo 3. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, e se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Levantou-se para salvar a sua vida. Aqui evidenciou-se uma fraqueza de Elias. Elias ainda amava muito a sua vida. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 25, aquele que ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que ama a mim mais do que a sua própria vida, achá-la-á. E esse é o propósito de Deus em nossas vidas. E isso é maturidade. Maturidade é quando você ama a Deus acima da sua própria vida, acima do seu conforto, e foi esse nível de maturidade que os apóstolos alcançaram, porque, diferente de Elias neste processo, os apóstolos, quando souberam das ameaças, que eles seriam presos, chicoteados, ou ameaça de morte, eles se alegraram, porque eles já tinham entendido o propósito de Deus na vida deles. Elias ainda estava nesse processo de amadurecimento, e Deus revelou para Elias que ele ainda amava muito a sua própria vida, a sua autopreservação. Isso, claro, que contribuiu para o esgotamento dele, porque se ele amava tanto a vida dele, ele não queria perder a sua vida, e diante de tal ameaça, ele entrou num processo de angústia, porque a vida dele ainda era muito preciosa para ele. O que é muito precioso para você, que se Deus tirar, você vai entrar numa angústia? Ou você diz, não, eu não tenho nada que seja tão precioso para mim, a não ser Jesus. Será? Será que tudo na sua vida você entrega a Cristo? Será que se Deus tirar alguma coisa da sua vida que seja importante, você não vai entrar no processo de depressão e de angústia? Então, às vezes, nós sofremos esgotamento porque tem pecado nosso envolvido no meio. Mas, de fato, qual foi a causa do esgotamento de Elias? Talvez o pacote todo, talvez tudo isso que foi levantado, a pressão que ele vivenciou no período de fome extrema em Samaria, ele ter presenciado tanto pecado em Israel, as ameaças de Jezabel e também ainda o seu apego à sua própria vida. Tudo isso junto fez Elias entrar num processo de esgotamento espiritual, a ponto de não querer mais comer, não querer viver, não querer mais fazer nada e desejar a morte. Se você está no processo de esgotamento, de tristeza, de desânimo, faça um levantamento, faça um diagnóstico. Por que você entrou nesse processo de esgotamento? Faça uma lista. Talvez foi porque pecado de pessoas contra você, te oprimindo, te perseguindo, te ameaçando, ou pecados que fizeram contra você na sua infância, ou por causa de algum pecado que você está praticando, ou é por causa de alguma circunstância como desemprego, ou ameaça na família, no casamento. Faça um levantamento, se necessário for, peça ajuda de um conselheiro cristão, o pastor ou uma pessoa de sua confiança. Se necessário for, conte com a ajuda de um clínico, de um profissional, mas faça um diagnóstico. Por que você entrou no processo de esgotamento? Para você entender a raiz do problema. E assim inicia-se o processo de cura. A cura para o esgotamento espiritual começa com o diagnóstico. Em segundo lugar, começa com a prevenção. Prevenção em que sentido? Prevenção para que você venha se prevenir, se precaver de evitar, potencializar problemas que existem, potencializar a depressão, potencializar o esgotamento. Sim, porque quando nós estamos no processo de esgotamento, ou depressão, ansiedade, nós temos a tendência de ter certos comportamentos que vão potencializar esse processo de esgotamento. Então, tome cuidado. Então,
a cura para o esgotamento espiritual é o diagnóstico. Em segundo lugar, a prevenção. Se prevenir do quê? Do que nós devemos nos prevenir? Se prevenir, por exemplo, da solidão. Porque uma tendência daquele que está no processo de depressão e de esgotamento é se isolar, é buscar a solidão. Foi o que Elias fez. Veja o versículo 3 e versículo 4. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia. Elias se isolou quando ele entrou nesse processo de angústia, de depressão, de esgotamento, de não querer mais viver. O que ele fez? Se isolou, se separou do seu moço. Este moço, que geralmente acompanhava um profeta, um moço, um jovem, ele acompanhou Elias durante o seu ministério, mas nesse momento ele se isolou, se afastou do seu moço e foi para um lugar deserto. Porque quando nós estamos tristes, irmãos, quando nós estamos desanimados, nós não queremos ver ninguém, não queremos falar com ninguém, queremos ficar isolados em nossa caverna, isolados num lugar deserto, não queremos contato com as pessoas. Só que isso vai piorar a sua situação. Sim, isso faz piorar a sua situação. E o diabo aproveita isso, porque o diabo ele quer te isolar para destruir a sua vida emocional por completo. Então, a prevenção é o segundo elemento para a cura do esgotamento. Se previna da solidão, do isolamento. Se previna do esgotamento. Aliás, previna o seu esgotamento se prevenindo da solidão, se prevenindo da estagnação. O que é estagnação? Quando nós estamos tristes, desanimados, depressivos, quando nós estamos esgotados, nós temos a tendência de começar a largar o barco. E largando as coisas de Deus, largando a obra de Deus. Deixa de ter vontade de ir para a igreja. Hoje eu estou desanimado de ir para a igreja. Você tem atribuições, responsabilidades na obra de Deus, e pensa, eu acho que eu vou entregar meu cargo, vou entregar minhas funções na igreja, porque eu estou muito desanimado. Porque isso vai te deixando estagnado. Foi o que Elias fez, ele foi deixando de lado o seu ministério. Observe o versículo de número 4 e 5 e o versículo 9. Versículo 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Versículo 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Veja, um homem que ainda tinha um grande ministério pela frente, ele entrou no processo de esgotamento, de depressão, ele entrou numa caverna e não queria mais comer, não queria beber, não queria fazer mais nada. Porque a estagnação é um resultado dessa depressão, desse esgotamento. Nós devemos nos precaver disso. Se você está desanimado, não entregue os pontos, não deixe de trabalhar para Deus, porque o trabalhar para Deus é terapêutico, continuar servindo a Deus é terapêutico. Então não deixe a obra de Deus. Então você tem que se prevenir do quê? De coisas que podem potencializar a sua tristeza, o seu esgotamento, como a solidão pode potencializar. Então previna-se da solidão. A estagnação, que é deixar a obra de Deus de lado, previna-se da estagnação, previna-se desse isolamento, e previna-se da comiseração, de ficar tendo um sentimento de comiseração, de vitimismo. Quando nós estamos esgotados, depressivos, quando nós estamos entristecidos, nós temos uma tendência ao vitimismo, de dizer, só eu sofro, só eu que estou passando por isso. E foi o que aconteceu com Elias. O versículo de número 10 e versículo 14 deixa isso claro. Ele diz no versículo de número 10 a respeito dessa atitude de Elias, versículo 10 e 14. Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. No versículo 14 ele repete isto. Só sobrou eu. Era isso que Elias pensava. Só sobrou ele de profeta fiel, de profeta zeloso, porque mataram os profetas e sobrou apenas ele. Ou seja, quando nós estamos esgotados, nós achamos que só nós sofremos. Somos coitadinhos, Deus tem que ter dó da gente, até porque nós somos tão zelosos por Deus, nós amamos a Deus. Por que Deus permite isso comigo, conosco? Sentimento de comiseração.
Mas Deus respondeu a Elias dizendo que não era só ele que passava por aquilo. Haviam outros profetas, versículo de número 18, outros profetas, outras pessoas em Israel fiéis a Deus. Versículo 18, também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, de toda a boca que não o beijou. 18.000, aliás, 7.000 em Israel que Deus conservou. E Elias achando que era só ele que estava sofrendo. Porque se Deus conservou 7.000 joelhos que não se dobraram, esses 7.000 joelhos que não se dobraram estavam sofrendo perseguição de Acabe também. Está escrito em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo de número 9, falando para nós resistirmos ao diabo, ele diz, resisti-lhe, pois, firmes, sabendo que provações desta natureza acontecem com toda a vossa irmandade espalhada por toda a terra. Ou seja, não é só nós que passamos por lutas, não é só você que tem depressão, não é só você que tem ansiedade, não é só você que tem aflição, que tem esgotamento, não é só você que está passando por tristeza, não é só você que está passando por problema no casamento, ou de saúde, ou financeiro, tem crentes espalhados pelo mundo todo passando por isso. Então não fique alimentando o sentimento de vitimismo, coitado de mim, só eu passo por isso, não, isso não é saudável, isso faz piorar a situação. Então previna-se da solidão, de se isolar, previna-se da estagnação, de deixar a obra de Deus, previna-se também da comiseração. Qual é a cura para o esgotamento, meus irmãos? Em primeiro lugar, está no diagnóstico, faça o diagnóstico do porquê você está esgotado. Em segundo lugar, previna-se, a prevenção é o segundo caminho para a cura do esgotamento. Se previna da solidão, de se isolar, da estagnação, de deixar a obra de Deus, do sentimento de comiseração. E por último, o tratamento em si. A cura para a estagnação está no próprio tratamento em si. Qual é o tratamento? Cuidado com a sua vida espiritual. Cuide da sua saúde espiritual. Esse é o tratamento. Cuidar da sua saúde espiritual. Você pode buscar ajuda médica? Pode. E se o seu quadro for patológico e agudo, será necessário a intervenção médica como acessório para auxiliar no seu restabelecimento. Mas você precisa entender que você precisa buscar, acima de tudo, recuperar a sua saúde espiritual. Porque quando você está triste, esgotado, você não tem ânimo de ler a Bíblia, você não tem ânimo de orar, você não tem ânimo de ir para a igreja, então você precisa de alimento espiritual. Cuide da sua saúde espiritual. Veja o versículo 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Veja que Elias cuidou, então, da sua saúde espiritual, porque o anjo mandou ele se levantar, e ele foi até o monte de Deus, o monte Horebe, o monte da presença de Deus, o monte que simboliza onde Deus está, como está escrito no Salmo 15, Salmo 24, quem subirá ao monte do Senhor? Que monte é esse? O monte que simboliza a presença de Deus. Por isso está escrito no Salmo, leva-me para o monte que é mais alto do que eu, porque às vezes nós estamos tão desanimados, que nós precisamos pedir para Deus, Deus me ajuda, me leva até esse monte, porque eu estou desanimado. Está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 16, acheguemo-nos junto ao trono da graça, a fim de alcançar graça e misericórdia em tempo oportuno. Então se achegue a este monte, se consagre. 40 dias, 40 noites é número que simboliza consagração a Deus. Moisés passou 40 dias e 40 noites neste monte. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, se consagrando para se fortalecer espiritualmente contra as ações de Satanás. Então, cuide da sua saúde espiritual. Foi o que Paulo falou para Timóteo. Cuida de ti mesmo, porque fazendo isso, salvará a ti mesmo e aos teus ouvintes. Cuide de ti mesmo. Então, cuide da sua saúde espiritual. Se alimente da palavra. Elias se alimentou de um alimento que veio do céu, do próprio Deus, através daquele anjo. Nós temos um alimento que veio do céu. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus diz em João capítulo 5, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de meu Pai. Se alimente da palavra de Deus, de dia e de noite.
Salmo 1, versículo 2, medita na lei do Senhor de dia e de noite. Josué 1, versículo 8 até o versículo 10, antes meditarás nesta lei para que te vá bem, para que te prospere em teus caminhos. Salmo 119, versículo 147, está escrito, antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo, espero na tua palavra. Salmo 119, versículo 148, antecipa-me as vigílias noturnas e espero na tua palavra. Medite na palavra de Deus de dia e de noite, para você ter força, para você cuidar da sua vida espiritual, para você cuidar da saúde espiritual e se aproximar do monte de Deus. E não somente isso, não somente cuidar da sua saúde espiritual, mas da sua saúde ministerial. Não abandone o seu ministério, não abandone o seu serviço a Deus. Volte a fazer a obra de Deus. Veja o versículo 7. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Por que você quer parar? Por que você quer parar de servir a Deus ainda? O teu caminho é sobremodo longo. Por que você quer pedir a morte? Você acha que Deus vai te dar esse luxo? Porque a morte para o crente é um luxo. Não é o fim. É por isso que o crente pede a morte, porque é uma solução. Vou morrer, aí não vou precisar pagar as contas, e ainda vou morar com Jesus no céu. Olha que bênção. Não. Seu caminho ainda é longo. Volta para o teu caminho. Volta para o teu ministério. Volta para o teu serviço e continue o trabalho na obra do Senhor. Mas o meu coração está despedaçado. Levanta, come e toma rumo do teu caminho, porque a tua obra ainda é longa. O teu caminho ainda é longo. Então, cuide da tua saúde ministerial, cuide da tua saúde espiritual, cuide da tua saúde ministerial, cuide da tua saúde física, sim, saúde física. Versículo 6, olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e dormiu. Tornou a dormir. Porque quando você está esgotado fisicamente, emocionalmente, o seu corpo precisa de cuidados. Sim, precisa de cuidado. Você tem que cuidar da sua vida espiritual, da sua vida ministerial e da sua vida física. Como? Comendo, bebendo e descansando, repousando. Quanto dinheiro você não economizou de terapia com essa mensagem? Porque o que você acha que o psicólogo vai dizer para você? Olha, você precisa se alimentar, você precisa dormir melhor, descansar, praticar um esporte. Olha quanto você já está economizando. Porque Deus já está te falando isso. Levanta, come, bebe, dorme, levanta, volta para o teu ministério. Deus está falando isso. Se consagre, se esforce para voltar ao monte do Senhor. E aí você vai ter se recuperado espiritualmente. Meus queridos irmãos, temos aqui a cura para o esgotamento espiritual. Se você está triste, desanimado, abatido, estressado, ansioso, depressivo, esgotado, qual é a cura? Faça um diagnóstico. Então, a cura está no diagnóstico. Em segundo lugar, na prevenção, se previna da solidão, da estagnação, da comiseração, se previna. E no tratamento, que é cuidar da saúde espiritual, da saúde ministerial e da saúde física. Veja, se todos nós fizermos isto, certamente nós iremos superar qualquer tipo de aflição em nossas almas. Temos aqui, meus queridos irmãos, a cura para o esgotamento espiritual, ou seja lá o nome que você quiser dar, depressão, transtorno de ansiedade, de pânico, transtornos diversos. Temos aqui a cura para o esgotamento espiritual, diagnóstico, prevenção e tratamento. Que Deus assim nos abençoe.